Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade sobre o assunto de inglês do estudo. Então, hoje é sobre família, que fala family. E eu cheguei a baixar no meu tablet sobre um dicionário, né? Antes estava no celular, só que o áudio em inglês está nesse celular que estou gravando. Então, a qualidade desse celular é bem melhor para gravar do que o tablet pode gravar, e eu tenho outro celular também que pode, mas a qualidade melhor do vídeo é esse celular. Então eu baixei de novo, tô com esse celular o aplicativo de dicionário em inglês e também acabei baixando aqui no tablet e fica bem melhor. Se vocês olharem, deixa eu ver se desse lado, fica bem melhor pra visualizar, fica grande a letra. E a gente vai escutar aqui em inglês sobre a questão genealógica, né, da família. E a gente vai aprender um pouquinho. Eu não sou, assim, fluente em inglês, eu já moro, esse ano vai fazer 4 anos que eu estou nos Estados Unidos. Só que, assim, meu inglês é bem básico, eu converso com americanos, mas não fica certinho, falta, e eu quero, né, falar como eles. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa meta, e não é impossível se a gente coloca, sabe, como prática, se a gente faz a nossa parte, Deus abençoa o resto. Então, vou colocar aqui no áudio. E vou mostrar um pouco, eu não tinha mostrado antes as fotos, né, porque tem esse livrinho aqui maravilhoso. E ele é um dicionário, mas é um dicionário, assim, criativo, cheio de imagens. Ele ajuda, né, a parte visual, quem acaba precisando ver, né, a palavra e a imagem. Então, eu gostei muito por isso, porque ele é bem visual, ele é bem colorido. Eu tenho um dicionário normal, sabe? Cheguei a estudar, só que ele não é tão, assim, chamativo, ele não é desse jeito. Ele somente tem a letra normal, só que eu vejo, assim, que não adianta a gente avançar, né? E que é o assunto que eu vou falar, que eu vou estar estudando hoje junto com vocês. E eu vi isso, que não adianta a gente ter pressa, querer avançar no inglês, se a gente acaba não tendo a base. E a gente vai sentir isso na pele. Eu vi, assim, que se a pessoa acaba, por exemplo, sabendo escrever em inglês, mas não trabalha a parte sonora, se ela não trabalha a fala, então o inglês dela não vai ser fluente, não vai ter alguma falha, né? Então, para ter a fluência em inglês, a gente tem que saber falar corretamente, a gente tem que ter a base, mas além da base, a gente tem que saber como, sabe, da mesma forma que a gente tem um português, que é algo simples, né, que desde criança a gente já sabia falar português com os nossos pais sem escrever, a gente precisa também disso com o inglês. E a base, ela vai dar segurança pra gente na hora de falar corretamente. A gente não vai ficar pensando, será que eu falei certo? Será que eu falei errado, sabe? Então, é isso que eu preciso. Eu tava vendo, assim, eu tava avançando na parte da escrita, eu tava avançando em entender livros, em ler livros, eu acabo lendo livros em inglês, só que minha fala tava horrível, sabe? E eu vi isso, que não adianta eu avançar lá na frente com muita coisa sem ter o básico. E o básico é esse, o que eu tô passando pra vocês, o que eu tô mostrando, é a gente aos poucos falar igual criança, é ouvir a palavra e repetir, tentar imitar. E agora eu vou colocar aqui, sem enrolação agora, né, já falei bastante. Então, vou falar de novo, família, como fala, e a gente vai ouvir e eu vou repetir de novo. Eu coloquei aqui, mas só pra vocês verem. Aqui o primeiro. Tá vendo? Família. Aí eu aperto aqui. Não dá pra ouvir.
Enfim, família fala family. Mas eu vou já para a próxima palavra porque eu tô apertando e não sei, tô procurando aqui se tá aqui embaixo também, se você sabe. Aí é ótimo se vocês tiverem o mesmo aplicativo que o meu. Precisa do livrinho para baixar esse aplicativo, para liberar as palavras, para o áudio também. Então, se vocês tiverem esse aplicativo igual ao meu, melhor ainda. Eu vou até mostrar pra vocês aqui o livro. Eu mostrei a imagem por dentro, né, do que a gente vai falar. E aqui tá a capa e a parte de trás. Então, é somente português, inglês e D-K. D e um K. E aí aparece, eu só coloquei D-K e português e apareceu o dicionário. Então, olhando aqui a primeira palavra desse dicionário vai estar adulto. Como é que fala em inglês adulto? Vou até botar aqui no máximo. Aqui. Pronto. Tô apertando e não tá saindo áudio. Cadê? Enfim. Não entendo. Porque não tá saindo o áudio. Não entendo porque não tá saindo áudio. Tô olhando aqui pra ver se precisa... Já fiz todo o procedimento que tinha que fazer, né? Pega um dado do código de barra e libera, já liberou. Só que, enfim, vou passar para outra palavra para ver se... Não entendo porquê. Vou mostrar então as palavras do meu jeito, eu vou falar. Não sei porque não tá prestando aqui. Coloquei para baixar, não tá baixando, não entendo. Enfim, mas eu mesma vou falar. Com... tia, fala aunt, que pode ser também formiga, é o mesmo som. Bebê, como tá aqui, baby. Adulto, eu tô na dúvida sobre o som, não sei se fala adult ou se é outro som. Creio eu que é esse. Não dá pra saber, já que não tá mostrando aqui o áudio, né? Mas menino é fácil, a gente já sabe, né? Menina e menino, boy ou girl, a gente já ouviu isso na escola, mas é bom, né? Menino, boy e menina, girl. Tem até uma expressão que eu aprendi e eu falo muito, eu falo so much. Essa expressão que, assim, quando alguma coisa dá errado ou uma situação, assim, inusitada, por exemplo, uma pessoa cai do nada e parece algo assim, engraçado, eu acabo falando, oh boy. E isso é uma expressão, é uma forma americana, sabe? E eu não sei como explicar direito sobre isso. A gente falaria meu Deus, né? Só que em vez de usar meu Deus, né? É uma expressão utilizada como oh boy. Só que eu não sei como, sabe? Tem que ter a situação pra eu falar, a entonação também, né? Acaba sendo engraçada, não sei. Meu esposo mesmo já riu comigo falando. E é algo natural que acontece, né? Mas continuando aqui as outras palavras. Irmão, brother. Cunhado, brother-in-law. Criança, shield. E aí, muitas crianças vai ser children. Primo, cousin. Filha, daughter. Nora, daughter-in-law. Aqui a palavra família. Não tá saindo áudio, mas vamos lá. Família, family, que eu já tinha falado, acho que essa é a terceira vez que eu tô falando. E pai, father. Então, se a gente pensar mãe,
mother, e pode também falar mom ou mommy. Já ouvi até uma americana falando mama. Então, tudo essas palavras que eu falei é direcionada para mãe. Sogro, father-in-law, geração, generation. Já ouvi muito isso, tem uma música The Blessing que fala, que tem essa palavra, generation. Netos, grandchildren, como falou netos, então neto pode ser grandchild. Oi, deixa eu ver se aqui tem, aqui neto. Ah, já muda, tá vendo? Eu pensei assim, se grandchildren é netos, então é só colocar no singular, não. Aqui já tem uma exceção. Se for um neto, se fala, né? Se a pessoa fazer a frase, eu tenho um neto, ela vai falar grandson. E son é filho, mas a palavra neto vai ficar grandson. Avós, grandparents, e avó, grandmother, avô, grandfather, neta, granddaughter, marido, husband, homem, man, menina, seria girl, mas eu coloco aqui miss. Miss é pra falar assim, senhorita, né? Mas eles colocaram essa tradução. Sogra, mother-in-law, senhora, miss, senhor, mister, sobrinho, nephew. Tá aqui a palavra, mas me deu uma duvidazinha se eu tô falando certo. Já falei parents, tem sobrinha que tô na dúvida como fala. Então, a próxima, irmã, sister, irmão, brother. A gente já viu isso na escola, assim. Então, é somente na hora que alguém perguntar pra gente, a gente tá numa conversa e perguntar sobre quantos irmãos a gente tem, ou se a gente tem irmão. Eu mesma tenho one brother. Eu teria que responder desse jeito. Cunhada, sister-in-law, genro, son-in-law. E tem outras palavras aqui, tem várias. Tio, uncle, e tia seria aunt, que eu falei pra vocês, que é o mesmo som também pra formiga. Interessante isso, mas tudo depende se você tá falando da sua família e perguntar quantos tios e quantas tias você tem, então você vai falar, né, e a pessoa vai entender que não tá falando de formiga, né. Aí outra, esposa, wife, e mulher, woman, e homem, man. Era isso, gente, que infelizmente o áudio, para não ficar sem fazer o vídeo, né, eu vou ter que ver direito como é que... Por que não funcionou aqui no tablet? Tá funcionando nesse celular, só que eu tô usando o celular para gravar aqui para vocês. Então, só vou terminar falando rapidinho sobre a situação do meu inglês, né? Cada pessoa está numa etapa do inglês, cada pessoa tem uma história, né? Sobre, se você tá aí no Brasil, então é um pouco diferente sobre a questão de você estar aqui nos Estados Unidos. O legal de estar aqui é porque a gente pode ouvir muito, a gente pode falar, porém, é algo assim que, o que eu vejo, a pessoa que tá no Brasil, pra não perder o que tá estudando, tem que ter pelo menos uma amizade que ela vai estar praticando em inglês. Eu achei super incrível quando eu fui tirar o meu passaporte, que eu ouvi 2 adolescentes brasileiros falando inglês. Então,
Dessa forma, os dois poderiam praticar, ainda que estivessem no Brasil, a pessoa não ia perder o que estudou, iria colocar em prática o que ela sabe, e assim não iria avançar no inglês, né? Porque se a pessoa estuda, faz um cursinho, né? Um cursinho caro, 4 anos, 5 anos, e não continua praticando, ela pode perder, ela pode ficar meio enferrujada, sabe? Então, o que eu vejo se você tá aí no Brasil, você tem que ter pelo menos uma pessoa pra tá falando, comunicando. Eu mesma, eu tenho meu esposo e, graças a Deus, ele sabe inglês, e quando eu falo errado em inglês, ele automaticamente corrige. Isso é ótimo, porque na mesma hora eu vou e me conserto, né? Ou repito o que ele tá falando, que é correto em inglês. E tem outras ferramentas também que ajudam, que não precisa ser somente o que o cursinho passa, mas filmes e música também ajuda muito a abrir a mente. Eu já consigo entender mais, né? Eu sinto um avanço na hora que eu tô escutando música e tô entendendo algumas coisas. E filmes também, quando eu tô escutando e não tô nem prestando atenção, já não presto tanta atenção como hoje na legenda. Já é rotina ouvir música e assistir filme em inglês, então isso ajuda muito. Só que não é suficiente. Precisa de uma base gramatical. Precisa, como eu tô mostrando aqui para vocês o dicionário, para ter mais vocabulários, mais palavras, e aos poucos, né, aos poucos eu vou vendo, assim, vou aprendendo mais palavras e também vou sabendo mais como falar, ou então expressões que não faz nenhum sentido no português, que é americana mesmo. Da mesma forma que se um americano ouvir uma expressão brasileira de forma, né, informal, que eu tô pensando aqui, não vai fazer o menor sentido pra ele, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês. Eu tô pensando em fazer um vídeo pra falar mesmo, pra gente pensar sobre como avançar no inglês, sobre fórmulas, métodos. Eu vejo assim que cada pessoa é particular, mas tem algo geral, tem algo que dá assim pra ajudar a gente da mesma forma que o português nos ajudou. Na hora que a gente era criança, a mesma coisa é com qualquer outra língua. Se você não quer, se você pensa em aprender outra língua que não é o inglês também, eu vejo assim que aplica da mesma forma se você utiliza essas certas ferramentas. E eu vejo assim que não tem assim um segredo. É simplesmente estar todo dia praticando, estar todo dia ouvindo, estar todo dia aprendendo uma palavra nova para poder ajudar no vocabulário. E claro, você não vai perder a sua língua, né? O português. Eu mesma tava com essa coisa assim, nossa, eu vou perder minha língua. Só que não. O que eu percebi do estudo, aprendendo outra língua, e por eu estar num local que me oferece tudo o que eu preciso para aprender, sabe? Eu percebi que de eu tanto estudar, de eu tanto aprofundar no inglês, pode sim acontecer do inglês ficar como primeira língua e o português vai ficar como segunda. Meu esposo mesmo já tem isso. A primeira língua dele é o inglês e a segunda é o espanhol. Então, é interessante porque ele mesmo escreve em inglês. Ele, na hora de ouvir, né, filmes, todos são em inglês, ele entende tudo. E é super interessante porque, como eu falei pra vocês, se eu falo algo em inglês errado, o ouvido dele é tão apurado que ele mesmo já sabe o erro e me corrige. Então, isso é ótimo pra mim, e eu vejo assim que eu acabo também sabendo sobre como a gente fazer essa transferência, ou então se você não quer fazer a transferência, pelo menos, né, de colocar o inglês como primeiro, como sua primeira língua, deixar ele como segundo mesmo, você pelo menos ter que ter
um contato ou diário ou várias vezes na semana, né? Colocar então assim 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, tá sempre em contato com a outra língua, para não perder, né? Assistindo filmes, marcar um dia para que dia eu vou assistir meu filme em inglês e já no outro dia assistir só em português, ou enfim. Então, amanhã vou liberar para vocês um vídeo falando sobre isso, sobre técnicas, ferramentas, métodos para aprender outra língua, que é assim, antes de eu aprender o inglês, eu já fiquei sabendo, né, desse conhecimento, já sabendo sobre isso, e isso me ajuda, porque quando eu saio do foco, quando eu vejo assim, nossa, eu parei de estudar inglês, eu não tô, mesmo que eu vejo todos os dias, qualquer filme, não vejo mais filme em português, ou então vejo pouco, eu vejo mais filmes em inglês, e escuto mais músicas em inglês do que em português, mas ainda assim, para eu avançar, para eu, sabe, porque vai acabar, isso é natural, da minha primeira língua vai se tornar inglês e a minha segunda vai ser em português, vai ter esse processo, por conta de onde, e preciso que aconteça isso comigo, por conta de onde eu moro, onde eu estou, e eu acho que a mesma coisa deve acontecer com brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos ou em outro país que fala inglês ou em outra língua, né? Isso tem que ser assim, não tem por onde fugir, né? Você tem que abraçar o seu país. Agora, para brasileiros que moram no Brasil e quer continuar no Brasil, não precisa se preocupar com isso, mas tem que mudar a rotina, tem que pensar de uma forma que os 4 anos que você faz cursinho, 5 anos que você faz cursinho não seja desperdiçado. E eu vejo isso, que não adianta a pessoa fazer 5 anos, 4 ou 5 anos ou até mais, né, cursinho em inglês, paga, que é super caro, e aí depois, quando vai ver o resultado, acaba ficando como algo que sabe, mas sabe daquela coisa assim, básica ou intermediário, por conta de que não está utilizando como rotina o inglês. Tem que colocar uma rotina para o inglês, tem que ter pelo menos 1 hora, 2 vezes, como eu falei, 3 vezes na semana, para não enferrujar, para o dinheiro não ir pro ralo, né? Também todo o investimento, todo o tempo que você investiu para aprender o inglês, por conta de que o Brasil sempre vai te oferecer a língua portuguesa. Agora, a língua americana, o inglês, né, é pouco usado no Brasil. Então, tem que ter algum jeito para você não perder o inglês. E é muito mais fácil perder o inglês aí no Brasil do que se estivesse aqui, né? Que aqui eu acabo escutando e eu me sinto super mal por já não estar sabendo a língua, sabe? Enfim, mas eu vou fazer um vídeo falando muito mais sobre isso, e eu acho que interessa muitas pessoas que querem aprender uma outra língua, que não consegue, assim, quer o segredo, né? Quer saber o segredo de como aprender outra língua, mas não sabe como. Então, eu quero contar esse segredo, eu quero falar com mais detalhes, tem muito mais informações. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de seguir o canal, de deixar o seu comentário para contribuir no canal. Fala o que você gostou, não gostou, sabe? Ambas as partes contribuem para o canal, né? Que eu quero melhorar também. Cada vez mais quero que esse canal seja melhor. E não esqueça de seguir o canal para você ter mais informações. Eu estou tentando fazer vídeo de segunda a sexta. Eu ia falar todos os dias, mas sábado e domingo eu não faço. De segunda a sexta eu estou tentando fazer vídeos e liberar para vocês conteúdos que são variados, mas até agora eu estou fazendo conteúdo da língua inglesa. Então, fiquem com Deus, espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima.